só começar. Isso, já vamos lá. 3, 2, 1, já. Olá, boa noite. Eu sou Valdemir Pires e converso hoje com Carlos ABC no Palavrate. Palavrate é uma atividade associada à trilogia Tempo, de minha autoria. Aqui, os artistas que participaram dos livros com suas obras falam de si, de seus fazeres e trajetórias e comentam sua experiência de participação na trilogia. O objetivo dos bate-papos do Palavrate é duplo. Primeiro, aproximar o autor e os artistas dos leitores. E segundo, fomentar o diálogo entre o autor e os artistas, a fim de aprofundar o alcance expressivo do conjunto texto-arte. O convidado de hoje, Carlos ABC, está no livro 1, com duas lindas interpretações: Tempo, Tempo, Tempo e Tempo e Currículo. Boa noite, Carlos. É um prazer estar com você aqui. Boa noite, Pires. O prazer é todo meu em poder estar falando com você e estar participando desse trabalho seu aí que você faz tão bem, com tanto carinho, né? Então, estou aqui à disposição, vamos bater um papo aí. Obrigado. Que alegria vê-lo tão bem assim, depois de uns perrengues pesados que você passou e superou, forte como é. Agora está tudo mais tranquilo, né? A gente está um pouco mais animados, né? Que a pandemia está se dissipando, a gente espera, né? Então, assim, estamos mais animados aí. Ótimo. Carlos, vamos começar com o enigma, pode ser? Vamos lá. O enigma, para você resolver, é: quem é Carlos ABC? E o que faz dele um artista? Nossa Senhora, como é difícil falar da gente mesmo, né? Mas, sei lá, vou tentar. Carlos ABC é um cara que, desde muito cedo, descobriu, né, que curtia, que gostava das artes em geral, entendeu? Que, quando criança, ficava fascinado com os circos que chegavam na cidade, que também assim tinha a maior curiosidade, que na época da minha juventude, aí, da minha adolescência, eu sabia das notícias de que vinham espetáculos para a cidade de Piracicaba, de teatro, e o Carlos ABC é esse rapaz que ia ali, à tarde, quando os atores estavam se preparando para a função à noite, que eles estavam passando texto e não sei o quê, e que ficava ali meio de butuca, ali, sabe? Tentando entender aquele mundo, sabe? Que fascinava tanto. O Carlos ABC é o cara que, quando criança também, era levado pela mãe e os irmãos para assistir às sessões das 10 do Cine Politeama, e ficava com aquelas imagens dos filmes na cabeça e acabava chegando em casa, pegando lençóis, cadeira, sapato, e aí ia para o quintal e ia transformando o espaço do quintal em espaço cênico, né? Para mim mesmo, né? Era uma coisa que eu fazia sozinho ali, mas eu era inquieto desde muito cedo, né? Então, assim, era isso, eu sou essa pessoa que até hoje, né, é fascinado por esse mundo, sabe? Essa ideia de a gente poder fazer uma pessoa que não é a gente, sabe? De poder estudar o ser humano a ponto de entender o ser humano, né? Com todas as suas virtudes, seus defeitos, e tentar reproduzir aquilo, né? Transformar aquilo em arte e fazer com que o próprio espectador se espelhe, né, naquilo que você está fazendo, que ele se enxergue e entenda um pouco mais, né, da sociedade, da situação em que vive, né, do momento político que vive, enfim. Eu acho que é um pouco disso. É difícil falar, mas assim, eu sempre soube desde muito cedo que eu ia fazer arte, sabe? Porque para mim, assim, eu nunca. Todos me perguntam assim, quando deu um clique na sua cabeça, né, de que de repente você ia fazer teatro, tá? Eu não sabia que eu ia fazer teatro, né? Eu sabia que eu ia fazer alguma coisa voltada à arte, né? Tanto é que eu lembro assim que eu tinha 6 anos de idade
E o meu pai é jornalista, né? E ele sempre gostou muito de arte também, né? Então ele trouxe umas tintas, uns pincéis e umas telinhas, né? Que havia um concurso, né, de pintura interescolares, né? Assim, todas as escolas de Piracicaba participariam desse concurso na idade de escolar, né? E eu entrei com 6 anos na escola. Então, assim, eu participei do concurso e acabei ganhando esse concurso, né? Em nível municipal. Então, assim, eu lembro assim com meu pai, sabe, a felicidade dele, que o meu pai sempre gostou de arte plástica. Eu não entendia muito na época, né? Mas a felicidade dele, assim, me ver, sabe, naquele concurso ali participando, com aquela gana, aquela vontade e ganhando o concurso. Eu lembro que ele estava todo orgulhoso, tal, né? E eu, sabe, feliz por dar essa satisfação para ele, né? E por estar me encontrando ali, né, de alguma forma. Enfim, é difícil falar. Eu sei assim que esse espírito desse menino lá dura até hoje, né? Eu procuro preservar esse espírito, né, dessa criança que gostava, que se deslumbrava com tudo isso. Eu carrego até hoje, que é o que me move a fazer o meu trabalho aí. Entendeu? Eu acho que basicamente é isso. Essa última coisa que você falou, o menino, é curioso você ter falado isso, porque enquanto você estava falando, eu estava sentindo isso, mas é uma coisa que eu sinto sempre que eu converso com você. A gente se encontra muito poucas vezes, mas todas as vezes que eu encontro com você, a minha sensação é de que ali está sempre um menino, Carlos. Sempre foi essa minha sensação contigo. E agora você me fala assim, que aquele menino está aqui, que relação tem essa coisa do menino, da criança com a arte? Que está então, em você. Você está falando isso? Não, então, você está falando isso, você não tem noção o número de pessoas que falam para mim assim, e pessoas, inclusive, que mexem com essa questão de mediunidade e tal, falam assim, você tem espírito infantil, não sei o quê, sabe? E tem muita gente que fala assim, muita gente fala assim, não, você parece uma criança falando e tal, tal, tal. Na realidade, o teatro, para mim, ele tem muito dessa coisa da criança, sabe? Porque, assim, quando você é criança, você pega um pedaço de madeira, por exemplo, igual esse aqui. Aí, para ela, isso daqui vira um caminhãozinho tranquilamente, entendeu? Aquilo lá vira o que ela quiser, na realidade. Vira o que ela quiser. E ela tem toda aquela, sabe? Aí cria toda uma atmosfera, sabe? Ela viaja naquilo lá como se fosse real mesmo. E eu sempre digo para os atores que trabalham comigo que para você fazer um espetáculo como ator, você tem que resgatar esse espírito que você tinha, né? Que era inerente de quando você era criança. A gente vai perdendo isso porque a gente vai ficando adulto, né? A gente vai, não, porque eu não posso isso, porque eu não posso aquilo, entendeu? E a criança já faz teatro naturalmente, sabe? Então, assim, eu sempre digo para os atores isso, que a gente tem sempre que resgatar aquela coisa de quando a gente brincava quando era criança, né? Tanto é que a gente fala de jogo teatral, né? Jogo teatral. E na maioria dos idiomas, a palavra jogo quer dizer brincadeira mesmo, né? Então, assim, tem a ver, né? Porque, na realidade, assim, é uma coisa séria, claro, mas não deixa de ser uma brincadeira ali, entendeu? E aí, cara? Desculpa, fala. Não, pode falar, pode falar. Não, é isso. E, de repente, assim, a criança, ela traz uma pureza no olhar, né? Um frescor, né? Eu sempre procuro ver, por exemplo, assim, você vai fazer um personagem, você não pode chegar cheio de crítica, né? Não, porque esse personagem se ajusta no seu quê. Você tem que chegar com um olhar de criança para fazer aquele personagem e tentar deixar aquilo, sabe? Você, eu não gosto dessa palavra, mas assim, encarnar, né? De forma bem leve, sabe? De forma quase que infantil mesmo, né? Então, assim, é isso que eu tento preservar sempre, esse espírito, para não ter julgamentos, né? Que o adulto ele julga muito, né? Então, assim,
para fazer um espetáculo, para você fazer bem um personagem, você não pode ter muito julgamento, sabe? Você não pode julgar o personagem, sabe? Não, eu vou fazer aquele personagem, mas tanto é que é comum a gente ver atores defendendo personagens, até mau caráter, personagens de mau caráter, vilões, né? Sendo defendido por atores, né? Porque, na realidade, eles têm essa visão, né? Essa visão sem julgamento dos personagens, né? Não sei se está meio confuso o que eu estou falando. Não, foi maravilhoso. Eu queria ficar ouvindo a música inteira isso. Bom, então tá bom. E quando você não é personagem? Aí você continua menino? Então, na realidade, assim, às vezes a gente tem que acionar o adulto lá, né, na vida, né? Quando a gente tem que ser duro com alguém, né? Ou com alguma situação, né? Na realidade, assim, é a parte que eu menos gosto minha, mas eu tenho que usar também, né? Então, assim, quando vai pagar as contas, né? Aí o adulto tem que vir à tona, né? E dominar a coisa ali, né? Que a criança não tem essa preocupação, né? Mas o adulto tem, né? Tem que ter. Mas o ideal é a gente ter, assim, esse lado, né? Ali pronto para ser acionado a qualquer momento, entendeu? Saber mas é bom que ele fique quietinho no canto, só quando for chamado. Sim. Senão complica, né? Tá certo. É o inverso, né? Porque na vida real, a gente faz as crianças ficarem quietinhas e elas só vão onde é permitido. No seu caso é o contrário. A criança fica ali e o adulto só é chamado quando é permitido. Quando é chamado, entendeu? Boa dica. Outra coisa, a minha mãe também, ela tem muita culpa, né? Culpa nisso. Porque a minha mãe, assim, minha mãe trabalhou... Bom, minha mãe teve 11 filhos, né? Minha mãe trabalhava fora. Eu sou o segundo. Eu sou o segundo. Então, assim, e a minha mãe, ela nunca gostou de criança muito engessada, sabe? Muito educadinha, muito, sabe? Não, ela gostava de criança. Você soltou a rédea e foi mais longe do que ela queria. Eu lembro da minha mãe, até assim, idade avançada, ela pondo a perna aqui em cima, sabe? E andando com as mãos, sabe? E assim, e também eu lembro assim que a minha mãe, ela fazia muita coisa manual, sabe? Ela gostava muito de... A gente sempre era muito pobre, tal, mas assim, ela gostava de... Com casca de ovo, ela guardava as cascas de ovo, sabe? Para fazer os coelhinhos de Páscoa, sabe? Natal ela fazia umas chaves grandes para pôr na porta, uns trenós, sabe? E eu ficava fascinado com tudo aquilo, né? Então, assim... E ela tinha esse espírito de deixar a gente livre, entendeu? Ela assim, com toda a ignorância que ela tinha, que ela não estudou, né? Ela fez o segundo ano da escola só. Ela tinha uma visão incrível, porque assim, ela nos levava, ela catava um no braço, outro embaixo do braço, outro no, sabe? E levava, sabe, a gente para ver salão de arte contemporâneo, salão de artes plásticas, tudo que era exposição, sabe? Tudo, a gente via tudo. Meu pai tinha carteirinha do cinema, né? Por conta dele ser jornalista, né? Então ela levava a gente para ver os filmes, sabe? Ela entendia que ela tinha que fazer isso, sabe? Isso daí foi, sabe? Sem dúvida nenhuma, né? Teve uma influência muito grande aí, né? Tanto é que toda a minha família... essa mãe. A gente tem que agradecer essa mãe que deu o Carlos ABC. E tem mais algum artista na família, além de você? Na realidade, eu acho que todo mundo é um pouco artista na minha família, sabe? O Fran, o mais velho, ele já é mais voltado para esportes, né? O Fran era do tênis de mesa. Foi técnico da seleção brasileira. Meu adora ele. Oi? Jogou com ele. O Alexandre Mota, um ex-aluno meu, vive falando dele. Sim. Não ele sabia foi técnico. Meu irmão. Meu irmão. Ele
Ele foi técnico da seleção brasileira, tênis de mesa. Meu irmão caçula também se enveredou pelo tênis de mesa, que foi técnico da seleção, acho que ainda, técnico da seleção paralímpica de tênis de mesa. Aí, bom, na realidade, assim, todo mundo em casa também tinha um envolvimento muito grande com carnaval, com escola de samba, né? Então, assim, nisso também tem. Isso contribuía para unificar a família. O carnaval serviu muito para isso também, né? E para a gente entender a diversidade também, viu? A gente, muito cedo, a gente começou a compreender assim, o que era aceitar a diversidade, o que era conviver com a diversidade, sabe? A minha casa sempre foi frequentada por todo tipo de gente, entendeu? Todo tipo de gente, e assim, não tinha hora, não tinha. Era de madrugada, de noite, de manhã, sabe? Então, assim, a minha família sempre foi muito tranquila nesse aspecto. E a gente aprendeu você falou do carnaval. Né? Piracicaba toda te conhece como um carnavalesco também, né? Também. Tem um renome nisso já há muitos anos. Agora, ao mesmo tempo que tem isso de carnavalesco, que é essa coisa mundana do carnaval, né? Até pecaminosa, você tem outro lado, que é a paixão do Cristo, e você está nos dois. Como que é isso? Olha, isso daí também, a minha mãe, para você ter uma ideia, minha mãe ela benzia, era benzedeira. Então, assim. A sua mãe é uma peça. Você não tem noção de como minha mãe era uma peça. Então, assim, a minha mãe, ela benzia, né? E ao mesmo tempo que ela benzia, ela saía de baiana na escola de samba, entendeu? E ela ia na missa, sabe? Aí, assim, tinha problema de coração, o médico falava para ela que ela não podia desfilar na escola de samba, mas ela desfilava com o remédio aqui na mão, segurando. Então, tem até foto dela ela vestida de baiana e com remédio aqui, sabe? Com remédio. Então, assim, e a minha mãe, eles sempre tiveram um entendimento. A irmã do meu pai era freira. Meu pai tinha uma irmã que era freira. Então, assim, essa irmã dele, ela visitava a gente muito. Ela morava em Campinas, né, num convento em Campinas. E ela visitava muito meu pai. Na realidade, assim, na parte do meu pai, ela que unia as famílias, visitava um aqui, outro lá, que tudo espalhado por parte do meu pai. Então, assim, e ela vinha, e a minha mãe falava para ela assim, ó, Ana, meu sonho é que você desfile comigo de baiana na escola de samba. Os seus realizou ou não? Não, então, ela falava assim, a minha tia Ana, ela ficou tão convencida com a história da escola de samba, que ela falou assim, ó, se o bispo deixasse, eu saía mesmo. Minha mãe falou assim, se quiser eu vou lá falar com esse bispo. Mas ele é despachado. Então esse negócio de... Eu nunca tive problema, não, de... Eu respeito tudo e todos, entendeu? Respeito... Com a escola de samba, você convive muito com a cultura do candomblé, das religiões afro-brasileiras, né? E nós sempre convivemos muito bem com tudo isso, entendeu? A minha mãe, aliás, assim, eu estou contando essa história no livro, inclusive, que tem um capítulo do livro que chama Causos do ABC, né? Que são coisas que eu comento, sabe? Eu mesmo estou comentando. Então, a minha mãe, ela costurava a ala de baiana, ela costurava todas as baianas. A maioria das alas, ela que costurava tudo. E sobrava material do carnaval, veludo, aí sobrava franja dourada e não sei o quê. Sabe o que ela fazia? Ela confeccionava mantos para Nossa Senhora Aparecida com os restos do carnaval. E levava nas igrejas. E levava nas igrejas os mantos, sabe? Mantos maravilhosos. Era para ser perdoada pelo pecado do carnaval. Olha, eu fui no carnaval, mas eu trouxe aqui para a senhora. Sim. Mas, cara, você falou que você conta casos no livro. Nós dois aqui sabemos do livro, mas quem está nos ouvindo não. Conta do livro, da sua biografia. Pois é, tem um livro, né, que
provavelmente será lançado em novembro, né? Que é a Maria Tereza. Ai, cadê o sobrenome dela mesmo? Você sabe o sobrenome dela? Que eu sempre confundo. César, você pega o livro para mim, fazer um favor? Enfim, é um livro que ele fala sobre o carnaval, um capítulo do carnaval, o outro da minha família. Meu livro, aquele livro vermelho da Paixão de Cristo. Mas é uma biografia sua. É uma biografia, entendeu? Uhum. Isso. Tá Maria Tereza Silva. Não, esse não é, cara, é outro livro. Esse é da Paixão de Cristo. Ah, tá. Eu estou nesse livro também. Eu estou nesse livro também. Mas o nome dela é Maria Tereza Silva Martins de Carvalho. Eu consigo gravar um texto de teatro, mas esse nome eu não consegui gravar. Eu entendo isso. É muito longo, gente. Maria Tereza Silva Martins de Carvalho. Como se o senhor fosse curto, né? Pois é. Só que o meu é Carlos ABC, né? Resumindo. E o nome do livro é O ABC de Carlos ABC. Olha só que boa ideia o título. Então sai em novembro, daí fala da sua história, conta da sua família, e tem os causos do ABC. Tem a última parte do livro são os causos do ABC. E aí eu conto. Esse das vestes aí do carnaval, você contou em primeira mão para nós. Ih, vazou. Esse é um deles. Estou dando um spoiler aqui. Mas tem vários. Tem vários. Ótimo. Tem causos muito engraçados. Aliás, tem uns lá que tem gente que reluta em acreditar que é verdade. Mas é verdade, viu? Eu garanto que é verdade. Você vai ler, depois você me fala. Mas, enfim, é um livro, né, que, na realidade, assim, é interessante porque, independente de qualquer coisa, ele é um registro de uma época do teatro em Piracicaba, entendeu? Dos anos 70, 80, 90, 2000, entendeu? Assim, é um retrato histórico da arte do teatral na cidade, né? Então, assim, independente de ser minha história ou não, tem muito, né, da história de Piracicaba ali, né? Da arte, né? Então, assim, já convido os seus participantes, aí, o pessoal seu aí, para participarem do lançamento do livro em novembro. Eu vou ficar atento aqui. Vou ficar atento aqui divulgando, porque vai ser um momento maravilhoso. Eu estou aguardando muito. Esses dias eu recebi chamam de boneco, né, do livro, né? Boneco. Que seria como chama? Como chama? Uma versão preliminar. Não, mas tem um termo que chama storyboard, né? Como chama? Story. Não lembro. Enfim, e tá ficando muito bonito, sabe? Tá ficando muito bonito. Fotos, assim? Tem muitas fotos. E tem uma coisa muito legal no livro, que é assim, cada capítulo, cada assunto tem uma caricatura feita por um artista. Uma caricatura minha, entendeu? Então eu tenho, assim, desde Páfaro, né, que é um cara bambambam da caricatura, Eduardo Grosso, eu tenho Paulo Caruso, tem Fausto Longo, tem vários cartunistas, assim, caricaturas que eu amei, sabe, maravilhosas. Então, além das fotos, tem essas caricaturas aí, sabe? Então, eu acho que o livro está muito bonito, visualmente, assim, está bem bacana mesmo, sabe? E a Tereza, ela conseguiu... Todo mundo gosta de estar próximo de você. Esses caricaturistas, né, tanta gente, assim, eu mesmo fiquei assim... Quando você falou assim, não, eu topo fazer o texto, eu falei, nossa, mas eu nem acredito que isso é verdade. Né? Você é luz, onde você vai, as coisas ficam coloridas, ficam iluminadas. E é por isso, então... Como é que você se sente assim, sendo uma pessoa querida assim? Olha, a minha mãe fazia essa pergunta para mim, você acredita? Eu não sabia responder para ela. Minha mãe falava assim, eu tenho o maior orgulho
que eu nunca vi ninguém falar nada de mal de você, entendeu? Falar, que bom, né, manhã? Ela falou assim, o que você faz para agradar tantas pessoas que as pessoas gostam tanto de você? Eu não sei, acho que. Não sei mesmo. Tomara que seja assim mesmo, né? Porque se for. O dia que você souber, você Vai que as começa a pessoas. cobrar. Vai que finjam também, né? Porque acontece isso, né? Não, o fingimento coletivo é mais difícil. É mais difícil, verdade. Mas, enfim, eu sou muito contente. Graças a Deus, assim, eu consegui um respeito em Piracicaba que é Verdade. muito bacana, sabe? Muito bacana. Então, assim, hoje mesmo, eu fui no banco, eu fui no. A agência que eu tenho conta é lá na Praça Catedral, né? E eu precisava fazer uma transferência, e eu fui no banco lá que eu faço hidroginástica, ali no São Dima, e eu passei no banco da Carlos Botelho, né? Aí, não, você tem que ir na sua agência, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, putz. Aí o rapaz olhou para mim e falou assim, você é o Carlos ABC? Eu falei, sim. Eu falei, espera aí. Eu falei, nossa, né? Eu falei, Por causa do ABC, a gente faz o que ele quiser, na onde ele quiser, na hora que ele quiser. Aí ele voltou falando assim, ó, vai lá que a menina tá esperando você lá. Eu falei, nossa, não acredito, né? Eu falei, mas que... Ele falou, não, é que eu lembrei que eu conhecia você e tal, né? Então tem coisa que não custa a gente fazer, né? Eu falei, mas para todo mundo, né? Não só para mim. Né? A gente não quer privilégio, a gente quer, né? A gente quer que agora quando me acontecer uma coisa dessa, eu já sei o que fazer. Eu vou falar assim, eu sou amigo do ABC. Se ninguém acreditar, eu pego e mostro a entrevista. Tá vendo? Quem sabe se consiga alguma coisa. Viu? Se conseguisse um troquinho cada vez de falar isso, seria bom, viu? Eu não ia ter passado tanta necessidade como eu passei na pandemia aqui. Fala disso, dessa dificuldade, Carlos. Olha, foi terrível, terrível mesmo. Porque foi o dinheirinho que eu tinha, né? Ele foi se acabando, né? Foi se acabando e não entrava nada, né? Então, assim, foi dando um desespero, né? Que aí eu comecei a pegar objetos, né? Comecei a querer vender objetos, a publicar na internet, né? Aí comecei a vender, sei lá, de repente assim, a família começou a ajudar, né? Coisa que nunca tinha acontecido, né? Mas nesses momentos não tinha como, né? Não tinha como. Então, assim, comecei a receber cesta básica, esse movimento Liberdade, Liberdade que eu falo, também me ajudou, entendeu? Então, assim, mas assim, eu nunca imaginei chegar numa situação dessa, porque assim, a partir do momento que eu sabia que eu ia me dedicar ao teatro e tal, eu coloquei na minha cabeça, eu vou viver disso, sabe? É disso que eu quero viver, sabe? Eu vou brigar, eu vou fazer o que for para conseguir viver disso, sabe? Eu sei que vai ser difícil, eu vou viver disso. E sempre vivi, entendeu? Mas nessa pandemia não tinha como, né? Não tinha como. E a Lei Aldir Blanc não serviu para nada. O quê? A Lei Aldir Blanc... Então, isso foi um pouquinho, né, que apareceu aqui e ali, né? Apareceu essa história do Teia de Portugal lá também, né? Que aí as pessoas faziam doação também, que tudo vai somando, né? Então, assim, vou conseguir sobreviver assim. Na realidade, assim, a Lei Aldir Blanc era muito... Eles exigiam muita coisa para dar pouco, para oferecer pouco para você, entendeu? Então, assim, no fim, assim, era um trabalhão que a gente tinha para fazer as coisas, mas que tinha que ser feito, porque era um dinheirinho que entrava, né? Então, assim, foi difícil, viu? Foi bem difícil. Olha, chegou momentos assim que eu, nossa, pedi a Deus assim para acabar logo essa situação, sabe? Porque estava complicado. Aí a gente começou nós, eu digo a gente, pessoas de teatro, né? Por exemplo, não tinha nenhuma intimidade com internet, com live, com nada disso, né? Então, assim,
Aos poucos eu fui começando a mexer também, entendeu? A participar de editais, enfim. E aí foi aumentando, sabe? Eu fui ficando mais tranquilo, porque eu não sabia nada, eu não essa coisa burocrática nunca foi comigo, né? Mas assim, Uhum. aos poucos eu comecei a entender as coisas e comecei a participar de algumas coisas que rendiam alguma coisinha aí, entendeu? Mas aí, graças a Deus, agora, né, Ontem você estamos estava vendo uma. feliz quando eu conversei com você. E o que, que era aquela felicidade de ontem? Então, na realidade, assim, tem um projeto que eu dirigia todo ano, né, que era um projeto com o Coral Vozes de Piracicaba, antigo coral da Uhum. Caterpillar, né, que aí se desvinculou da Caterpillar e passou a ser patrocinado pela Lei Rouanet. E todo ano eu montava um espetáculo com eles. Eu escrevia o roteiro e dirigia um espetáculo juntando coral e teatro. Então, assim, a gente viajava por conta da Lei Rouanet, né? A gente viajava para 10 cidades e tinha 10 apresentações em Piracicaba. E foi que nesses anos de pandemia não teve. E Uhum. esse ano, graças a Deus, de uma forma mais simplificada, mas assim, nós estreamos o espetáculo com presencial no Teatro do Ufa. Engenho, Uhum. Rádio Vozes do Brasil. E foi mais simplificado do que os outros anos, né? Mas assim, a sensação de você estar lá e ver o público entrando, sabe? O terceiro Uhum. sinal, sabe? O terceiro sinal Uhum. para começar a. Gente, olha, teve um momento assim que eu fiquei tão emocionado, que eu fui lá na frente do teatro, eu vi público, sabe, assim, fazendo fila para entrar. Sabe? Eu encontrei você lá, sabe? Sabe, lá no teatro? Então, Uhum. eu, eu vi aquele público, assim, sabe, para entrar, para assistir o espetáculo, sabe? E parece que todo mundo, assim, estava ansioso para ver, sabe? Mas aí Uhum. começou a me dar um nó na garganta, mas um nó na garganta. Aí eu Uhum. saí, fui lá no camarim que não estava sendo usado, me tranquei no banheiro e comecei a chorar. Porque, assim, realmente foi uma emoção muito grande, sabe? Ver o público ali de novo, sabe? Uhum. Mascarado, mas estava lá, sabe? Estavam lá. Não era uma Eu, coisa assim que põe na internet e não sabe que as pessoas estão sim. sentindo, sabe? Você vai ver um comentário depois, assim, mas não é aquela coisa da pessoa rir na hora, chorar na hora, né? Que você está Uhum. fazendo. Então, Não, é diferente. então, essa primeira apresentação, não vou te enganar, foi emocionante para mim, muito emoção mesmo. Mas deu para sentir, porque assim, eu estava esperando você responder para a gente fazer a entrevista. Você não respondia. Falei, o que será que aconteceu? Eu até comentei com a Regina, o que será que aconteceu? O Carlos está bem, né? Será que eu vou ter que procurar o endereço dele para ir lá ver, né? Aí, de repente, você respondeu ontem. Aí eu entrei em contato com você por WhatsApp e, assim, eu estava esperando que você fosse, pô, não vou poder, está acontecendo isso. Estava preocupado com o que você ia falar. Aí você atendeu com uma alegria que pela rede de computadores que eu senti aqui. Eu falei, nossa, o que será que aconteceu? O Carlos está tão bem. Eu Não, comentei depois aqui eu em estou casa. eu tô muito feliz mesmo. Eu só não tinha respondido porque, assim, por conta da semana de estreia, tava uma loucura, entendeu? Eu nem tava Claro. abrindo o computador. Então, assim, Você já gosta muito mesmo de abrir, né? pois é, já não tem muita intimidade, né? Mas aí logo que eu vi, eu já respondi, entendeu? Não, eu fico com medo de fazer essas coisas assim, porque eu falo assim, o que que eu vou falar? Sabe? Eu sempre fico pensando, o que que eu vou falar? Não, você Entendeu? falou, será que eu dou conta da entrevista? Eu falei, se o Carlos não dá conta de uma entrevista, quem mais dá conta disso? Deixa eu Não, te não, mas perguntar uma coisa. é, Você gravou os dois vídeos lá pro meu livro em sim. 2020, né? Você já tinha Hum. feito alguma coisa na internet antes? Porque naquela época você falou assim, não sei se eu consigo fazer, vai ser uma dificuldade para mim. Não. Não tinha, E, não e tinha. o Foi que uma deu mais quebra de trabalho gelo ali. é. Quebrou gelo ali, viu? Porque. Não, então, você pediu, né? Eu falei, pô, eu não posso negar isso pro Pires, né?
Aí, assim, mas sempre fica aquela coisa, será que eu dou conta, né? Será que eu dou conta? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu falo que sim, aí eu faço. Aí eu sou obrigado a fazer, né? Tem coisa que eu faço que sim, aí eu falei, seja o que Deus quiser. Eu falei, o que pode acontecer é dele achar que não está legal e não publicar, não colocar, entendeu? Sei lá. Mas aí foi. Aí, a partir dali, quebrou gelo. Aí eu comecei a publicar alguns textos, a fazer as gravações lá pro Aqui da edital. prefeitura? Da prefeitura. Entendeu? Então, foi legal por isso, quebrou gelo ali, né? Aí você fez dois? Fiz dois. Eu fiquei preocupado também porque tinha como chama? Os termos? Aquelas, os nomes, né? Que eu falei, como que eu vou falar isso? Porque, assim, a embocadura não dá para fazer isso, né? Na verdade, assim, eu fui malandro com você, porque assim, eu pedi para você fazer você aceitou. E é um poema sisudo, né? Sim. Aí, e que repete muitas coisas. Então, Sim. Aí eu falei, como será que o Carlos ABC dá conta dessa? Porque eu percebi que ele não era declamável, né? Nesse sentido, é um mau poema, né? O bom poema, ele flui, assim, não era nem declamável. Aí, eu nem gostava dele. Daí você declamou, eu ouvi uma vez, ouvi outra, ouvi mais uma, eu comecei a gostar dele. Eu não gosto do texto, mas eu comecei a gostar dele do jeito que você fez, né? Então você aquilo é indeclamável, e você declamou de uma forma. Eu convido as pessoas para ir lá ver, porque eu não estou mentindo, as pessoas podem ver isso lá no vídeo, né? Aí Sim. eu falei, será que ele toca um segundo? Acho que ele não vai topar, porque estava muito ruim aquele primeiro, né? Puta, outro negócio daquele, por que eu vou me meter com isso? Mas só que assim, aí era um texto que era o oposto, que é um texto satírico, né? O tempo é uma coisa, o tempo e currículo é outra, né? Aí você fez o satírico e o desempenho, a performance ali, o resultado, né, que você conseguiu seja fazer humor, seja, né, fazer uma coisa mais pesada, o Carlos, você não sabia que eu fiz isso de propósito, eu estou te falando agora, eu fiz de propósito, um texto assim, outro texto de outro jeito. Mas você sabe que é interessante, Pires, que você dá essa liberdade, né? Assim, você curte, você fica animado em ver e tal, né? Porque tem gente que escreve e aí o ator vai fazer e a pessoa fica meio assim, entendeu? Porque não é bem o que ela queria. Sabe? Tem. Então, assim, sempre que o autor pede para a gente fazer um texto, é uma coisa complicada. Porque, assim... Eu não fazia ideia disso. Então, o autor, ele sempre imagina uma coisa, entendeu? Ele imagina um ritmo para o texto, ele imagina uma atmosfera lá para o texto, entendeu? Enfim. E o ator é outra coisa, entendeu? Ele lê o texto, ele interpreta de outra forma, entendeu? É o texto. Então é isso. Eu partido diferente. Eu tinha curiosidade, eu tinha uma ideia de como seria você falando. Então, eu não tinha uma expectativa de como o texto deveria ser. Eu tinha uma vontade de ver como seria com você. Então, quando eu via, e superou demais a minha expectativa, eu falei, nossa, que beleza. Eu geralmente não gosto dos meus textos, né? Eu geralmente não gosto. Mas daí, vendo você interpretando, eu passei, esse menininho até que é aceitável. Gostei muito. Então, é engraçado isso, que isso acontece também, de autores darem texto para ator fazer, aí gostar mais do texto depois que o ator fez. Também acontece, entendeu? Sim. Você acha que o texto não renderia tanto, por exemplo, e aí na boca de um ator aquilo render muito, sabe?
aquilo lá despertar mais coisas do que você imaginaria que despertaria, entendeu? Sim. Então é bacana isso. Agora, tem uma coisa que eu vou contar para você. Entre o pessoal de teatro, existe uma história assim, de que autor fazendo o próprio texto é péssimo. Entendeu? Existe o isso. ator fazendo o próprio texto? O autor. O autor lendo o próprio texto. Interpretando o próprio texto é péssimo. Entendeu? E normalmente, assim, eu tenho visto aqui em Piracicaba, né? Algumas pessoas que escrevem. Aí, com a história do Facebook e tal, eu tenho visto alguns autores, poetas e tal, publicando, pondo lá eles interpretando o texto. Realmente, nesse caso, é muito triste, é um horror. É muito. Eles parece que não tem. Parece que eles não entendem o que eles estão falando, na realidade, entendeu? Ô, Carlos, agora você me deixou preocupado. E eu vou precisar da sua ajuda, porque assim, o livro 3, eu estou fazendo na forma ideal do livro. Eu fiz o primeiro. E aí corre o risco de acontecer isso que você está falando comigo. E eu já achava que podia acontecer. Não, isso pode acontecer e acontece, viu? É muito comum a gente ver autor fazendo o texto dele e não ser legal. Claro que não é. Não são todos assim, entendeu? Você, por exemplo... Vou pedir você dar uma ouvida no meu. Vou com todo prazer. Mas eu tenho certeza que você vai fazer falar legal. Com sinceridade? Você vai falar com sinceridade? Você vai falar assim, ó, Pires, para. Ou, se você for continuar, cuidado com isso. Eu com todo prazer. Com todo prazer. E olha que eu vou ser sincero. Não, mas por favor. Eu vou ser sincero. Pode ter certeza. Porque se você fala assim, ó, não dá para continuar assim, eu paro. Eu paro de gravar, né? Escrever eu não consigo parar de escrever, eu não consigo, cara. Que nem você não consegue parar de fazer teatro. Deve, pelo amor de Deus, se você parar, a gente vai perder. Nossa, pelo amor de Deus. Nem pensar. Mas deixa eu contar uma outra coisa para você. A literatura e o teatro sempre andaram juntos, né? Sempre andaram juntos. Então, o teatro depende da literatura, né? O texto, a dramaturgia, né, é escrita, né? Não tem como, entendeu? Então, assim, não tem como separar uma coisa da outra. Então, assim, sempre vai ser assim. Uma pessoa escreve e a outra interpreta. Também pode escrever e interpretar sem problema, entendeu? Mas geralmente é errado. Mas é porque... Não, geralmente, sabe por quê, Pires? Assim, já até serve como uma dica para você que vai fazer isso. Quem não é ator, você não está acostumado a passar os sentimentos através do que você está falando, entendeu? Isso. Não, é claro que quando a gente fala no cotidiano, conversa, tudo, a gente está fazendo isso. Mas o ator, ele tem obrigação de fazer isso. Ele se exercita para fazer isso, entendeu? Ele trabalha o corpo, a voz, a máscara dele, todo o tempo para fazer isso, entendeu? Então, assim, você pensar nisso, sempre que você for fazer um texto, você pensar nisso, que a pessoa que vai ouvir, como que ela vai ouvir aquilo que está falando, entendeu? Tentar se ouvir, fazer e se ouvir, sabe? Será que eu tô... será que nesse momento, assim, se eu fizer uma voz umas nuances de voz, assim, não ficaria melhor, entendeu? E outra coisa é, por exemplo, assim, a gente entender que eu falar, por exemplo, eu mandar você para aquele lugar, eu falo de um jeito. Não vou. Mas saber as diferenças, sabe? E falar eu te amo é de um outro jeito, entendeu? Então, assim, bem diferente, sabe? Porque, assim, tem autor que lê como se estivesse lendo uma receita de bolo, entendeu? Não é, né? Não é. Então, assim, porque eu acho engraçado que a Bíblia, né?
Na Bíblia fala assim, a palavra mata, o espírito vivifica. Claro que está num contexto religioso e tal, né? Mas é isso, entendeu? A palavra ali é uma palavra morta, né? A partir do momento que é passada para alguém, né? Ela ganha vida, né? Então é lembrar disso. Deixa eu te perguntar uma outra coisa agora, aproveitando essa relação entre as artes. Você é diretor, ator, figurinista, cenógrafo também, né? Cenógrafo. Sim. Só isso? Não. Ó, você está me lembrando uma história que eu também conto no livro lá. Né? É assim, as pessoas elas entendem tanto de arte, né? Que elas chegam para você e falam assim, o que você faz? Ah, eu faço direção de espetáculo. Mas que mais? Ah, também faço como ator. Que mais? Não, faço cenário também, figurino para teatro. Mas você não trabalha? Entendeu? Pô, você faz um monte de coisa, a pessoa fala, você não trabalha. Isso é para ter uma ideia de como as pessoas tratam, né? As pessoas elas não estão acostumadas, não têm hábito. Elas não têm hábito. Isso é eterna cigarra, né? A formiga julgando a cigarra. Eu ouvi você falar outro dia sobre isso em algum lugar. Foi muito bonito o jeito que você falou da cigarra. Não, porque a cigarra... aqui, o Rubens Santana, sabe quem é o Rubens Santana? O Rubinho, né? O Binho. Ele entrou aqui, ele está assistindo, ele fez um comentário. Pires, sobre essa coisa de eu gravar. Ele ouviu o vídeo que eu gravei. Ele falou, Pires, você foi bem no áudio, mas o Carlão tem razão. Portanto, você seja sincero comigo. Eu prometo que vou melhorar. Foi o primeiro, mas mesmo assim, você seja sincero. Não, mas eu quero ouvir. Manda para mim, a gente ouve junto. Eu mando. Agora, você é tudo isso que você faz sem trabalhar. Agora, e escrever peças nunca te ocorreu? Já escrevi. Já escreveu? Já escrevi. Ah, sim, conta disso, eu não sabia. Esses espetáculos mesmo que a gente faz com o coral, eu que faço o roteiro, eu escrevo o roteiro. No lugar onde o peixe para, o roteiro é meu também. Entendeu? Eu fiz sim, é verdade. Como que eu esqueci desse? Porque eu assisti. O Iolica também, o roteiro é meu. O Filho das Águas, que é do Elias dos Bonecos, também é meu. Mas assim, Pires, deixa eu falar um negócio pra você. É que parece prepotente, né, o cara? Acho que faz cenário, figurino, dirige, né? Toca piano, recita, canta, dança. Não, é assim. Na realidade, é assim. Quando eu comecei a fazer teatro em Piracicaba, só existia uma possibilidade de se fazer teatro em Piracicaba, né? Que era a escola de música que dava aula de teatro através da Berenice Danelon, que ministrava o curso. Era caríssima a mensalidade, eu não tinha condições nenhuma de pagar aquilo, entendeu? Então, assim, era só a nata mesmo que fazia teatro, né? Então, assim, e eu não tinha condições. Então, assim, o que eu fui fazer, já abri o teste para uma bolsa de estudo. Eu também conto essa história no livro. Estou contando todo o livro aqui. Abri o teste para uma bolsa de estudo lá e eu fui fazer o teste, né? Aí tinha um monte de gente para pegar para uma bolsa. E eu não peguei. Mas aí eu me toquei e falei, nossa, não sou só eu que gosto de teatro, né? Eu vi que tinha outras pessoas também que fizeram o teste e não passaram. Aí fui lá na secretaria da Escola de Música, pedi o contato de todo mundo e fui visitar todo mundo convidando para montar um grupo de teatro. E foi aí que eu comecei montei um grupo de teatro e comecei a fazer apresentação e tal. Mas o que ia dizer exatamente eu não lembro agora. Qual era a sua pergunta? Porque essa coisa de você ser um artista múltiplo. Tá. Desculpa. Eu estou ficando meio passado já. Porque assim, e na época, não tinha, por exemplo, assim, precisava de um figurinista. Não tinha. Alguém tinha que fazer, alguém do grupo. E quem fazia era eu, sabe? Porque é o que tinha mais aptidão para fazer, né? Que tinha mais jeito e tal. Cenário é a mesma coisa. Na realidade, eu fazia maquiagem também, sabe?
fazia cenário, figurino. Eu só não assumia a direção na época. Eu dirigia algumas coisas, mas eu não me considerava diretor. Isso foi bem depois. Mas, enfim, assim, foi por isso que eu comecei a fazer um pouco de tudo, assim. Uhum. Por causa que eu comecei a experimentar tudo, porque não tinha quem fizesse, entendeu? Então foi aí que eu comecei a fazer cenário, figurino, tudo. E aí eu percebi assim que para eu sobreviver de teatro, eu não podia falar assim, eu sou só ator, ou eu sou só diretor. Eu tinha que fazer outras coisas também, senão não ia ter tanta procura, né? Então, aí assim, eu dirijo um espetáculo, faço cenário para um, figurino para outro, e nesse espetáculo que você falou do Quem Morreu, que era do Chapéu lá, do Andaime, o último espetáculo, eu fiz o figurino e o cenário. Não fiz direção, não fiz nada. Só fiz E figurino e sumiu com a cenário. gravata. Sumiram com a gravata. A gravata ali tem ela tem uma importância muito grande ali, né? Naquele personagem. E eu não pus a gravata à toa. Eu falei pro Chapéu, Chapéu, trate de não esquecer essa gravata aí. Esqueça o chapéu, mas não esqueça a gravata. Pois é. Aí eles gravaram num dia, aí no outro dia ele queria usar a gravata. Aí não tem essa coisa da continuidade e ficaria péssimo, né? Aí optou-se por não usar também, entendeu? Mas agora ele vai usar a gravata, inclusive vai ser presencial agora, então vai mudar um monte de coisa ali. O Carlos. Mas é isso. Diga. Carlos, Piracicaba te ama. Eu sei disso. Né? Eu senti logo que eu cheguei em Piracicaba, lá no final dos anos 80. Eu sabia que Piracicaba te amava. Agora, a gente percebe e eu amo que você ama igual Piracicaba. Fala desse amor por Piracicaba. É recíproco. Porque você poderia ser um ator de renome em qualquer lugar, né? Você escolheu ficar aqui. Isso tem consequências sobre a sua carreira. E você ficou. Quer dizer, é uma entrega isso, porque você poderia estar em qualquer lugar com o talento, peso do seu talento, né? Então, eu morei em São Paulo, né? Morei em São Paulo 5 anos, fiz um monte de coisa lá, coisas bacanas, tudo. Mas, assim, eu sentia que eu era mais útil aqui em Piracicaba, sabe? Porque esse tempo que eu fiquei lá em São Paulo, por exemplo, esse tempo que eu fiquei lá em São Paulo, eu vinha para cá e sentia pena, porque tinha pouca coisa acontecendo, sabe? Aí, assim, eu recebia comunicado dos festivais que a gente já tinha participado, pedindo para mandar inscrição, porque não tinha mais ninguém de Piracicaba, sabe? Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu já estava de saco cheio de São Paulo mesmo, eu falei assim, vou voltar para Piracicaba. Eu decidi numa noite, no outro dia de manhã, eu já estava vindo para Piracicaba. Eu sempre fui muito apaixonado por Piracicaba, muito. Eu sempre gostei muito. Eu tenho, não sei, esse apego assim é uma coisa até estranha, sabe? Porque eu lembro que eu viajei com um espetáculo com o Ronaldo Ciambroni pelo Nordeste, né? E assim, eu lembro lá no sertão da Bahia, sabe, né? No sertão da Bahia passou um caminhão com uma placa de Piracicaba e eu dentro do carro eu falava Piracicaba, Piracicaba, Piracicaba. O Ronaldo Ciambroni falou assim, gente, o que tem essa Piracicaba, pelo amor de Deus? Né? Por que tem o caminhão de Piracicaba, grande coisa, né? Eu falei, não, eu queria ver quem é o motorista, se eu conheço, se eu não conheço. Sabe? Mas, enfim, só de ver a placa de Piracicaba, e quando eu fui para a Europa, então, aí nem te conto. Eu sonhava, sabe? Saudade. Chorava de saudade. Eu ficava imaginando, assim, o ônibus me trazendo de São Paulo, né? E fazendo aquela curva para entrar da Anhanguera, na época, para entrar para Americana? Ali, sabe onde entra ali? Eu ficava sonhando com aquela curva ali, sabe? Eu ficava falando, nossa, a hora que eu estiver naquela curva, eu vou estar chegando em Piracicaba. Sabe? Eu tenho um amigo então, que viajava comigo para São Paulo para fazer o mestrado, o Reinaldo Gomes da Silva, professor aí da ETEC. A gente ia para São Paulo, era aquela canseira, né? Porque a gente estudava à noite no mestrado, trabalhava de dia e à noite, voltava de madrugada.
Então, quando chegava ali naquela curva, o Reinaldo falava assim, "Ei, que beleza, já estou sentindo um cheiro de bosta de vaca." Mas é incrível. É incrível. É assim, Piracicaba é meio que a mãe, né? A mãe, né? A terra-mãe. É uma coisa. E o rio, sabe? Eu sinto assim que Piracicabana tem uma relação com o rio, por exemplo, que eu não vejo outras cidades que têm rio, o cidadão ter tanta proximidade com o rio da cidade, sabe? É A gente tem verdade. uma coisa assim que fala assim, a gente, oi, tudo bem? Tudo bem e você? Você viu o rio como é que está seco? Tá de judiação, não sei o quê. Sabe, o papo começa pelo rio. Se o rio não está Hum, bem, parece que nada está bem, entendeu? Então, assim, você viu que beleza o rio? Oi, tudo bem, tudo bem. Ei, e aí, como vai a família? Tudo bem. Você viu como tá bonito o rio? Sabe? É engraçado isso, né? Ô, Carlos, você falou que Piracicaba é uma mãe, né? Se Piracicaba é uma mãe para você, você é um filho que enfeitou a mãe. Ó, Enfeitou e ó, enfeita, né? eu, eu, é, eu digo assim, ó, se eu conseguir, se eu passar para outra vida, sabe? Sabendo que eu deixei alguma coisa de bom para minha terra, sabe? Para Piracicaba, alguma coisa boa, eu já vou feliz, sabe? Eu acho que eu cumpri minha missão, sabe? E vou estar com a minha alma feliz, esteja onde for aí, sabe? Meu Ou a Carlos, minha energia, sei lá. você está deixando para o mundo a partir daqui. Pode ter certeza. Melhor ainda. A arte Melhor tem ainda. esse poder. E você sabe disso. Tem, tem, verdade, verdade. Mas é isso, né? A gente falando da nossa terra, né? A gente está falando do mundo, né? Aquela coisa do É. seja universal, fale da sua aldeia, né? Tolstói ou Então é isso. Dostoiévski? Um dos dois, né? Um dos dois. Tolstói, né? Tolstói, né? É. Tolstói, né? Eu lembro assim que nós fomos apresentar na Itália o Lugar onde o Peixe Para, né? Um espetáculo que fala não é nem em português, né? Era falado em caipira-cabana mesmo, com É dialeto verdade. caipira na Itália. E é incrível como as pessoas entendiam lá na Itália o que a gente estava falando e relacionavam com coisa de lá, sabe? Aí tem a moça do Rio, né? Que é a lenda que conduz ao espetáculo, né? Que é o pano de fundo do espetáculo. E aí, depois da apresentação lá, vieram falar: ó, nós temos o rio Ade aqui, que é um rio que passa, né? E nesse rio tem uma lenda de uma moça também, que é uma sereia, né? Aí você vê que isso sabe, os É mitos universal. é universal. Então, assim, você vê a moça do rio, é a Uiara, a Iara, é a Oxum, é a Iemanjá, é sereia, enfim, Ondina, ela é tudo isso, né? Então, cada lugar é uma. Mas o ser humano é igual, viu? É igual. Uns são menos sensíveis, outros mais sensíveis, por causa dos costumes e tal, mas a essência é a mesma. Carlos, é com essa sua última frase que nós vamos terminar pontualmente no intervalo de 1 hora. Eu vou concluir a gravação. Vou pedir só para você ficar um pouquinho aí ainda, que nós vamos entrar numa sala fechada, só para a gente finalizar. Pode ser? E nós Pode ser, finalizamos com claro. chave de ouro. E eu vou, claro, Amém. agradecer a você por essa participação aqui, por essa participação no livro e por tudo que você tem sido no mundo da arte para nós todos, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando com você, né, e com o seu pessoal aí. Espero que de alguma forma tenha contribuído para alguma coisa, no mínimo Muito. para alegrar um pouco, sei lá. Enfim, Para isso e um para abraço. compreender um pouco melhor a vida. Só um minutinho.